Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Ultimamente os meus irmãos, eles têm surgido de alguns problemas que o Espírito Santo me mostra, algumas realidades nesses dias. E às vezes o Espírito Santo ele mostra um problema e ele te dá uma mensagem. E eu estava meditando na oração aqui e orando no domingo passado. E eu fiquei pensando o quanto as pessoas parecem que não persistem mais. O quanto as pessoas parecem que não oram mais com intensidade. Persistir em oração, de orar 1 mês, 2 meses, 3 meses e continuar orando pelo mesmo propósito. E aí Deus me deu essa mensagem, e aí, enquanto eu estava tocando o culto domingo passado, me veio Ana. Não a Ana aqui. Já se assustou, né, por nada? Mas a Ana, mãe de Samuel. Eu não sou muito um ministro do Antigo Testamento, assim, quem me conhece sabe, eu desenvolvo bastante o Novo Testamento. E aí eu senti no Espírito falar sobre Ana. E eu nem sabia que era Dia das Mães. Inclusive, Feliz Dia das Mães para todas as mamães e todas as moças que ainda vão ser mães. Porque toda mulher, ela tem isso de ser mãe. Deus colocou nela. É um propósito que está na mulher, um dia se tornar mãe. Amém? Vamos fazer menção. Fique à vontade se você quiser ficar sentado, de pé, para a gente fazer a leitura. Vamos ler até eu vou ler um pedacinho, eu vou ler até o 8, depois a gente vai desenvolver uma introdução. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufei e Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a imitar, porquanto o Senhor lhe havia encerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Até aqui. Eu não orei ainda, né? Não, né? Não? Vocês verem? Mas já oraram por mim 3 vezes hoje. Então, eu queria orar por você nessa noite. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor já colocou no meu coração. Muito obrigado por esse sermão ao qual o Senhor já me ensinou e ainda vai me ensinar nessa noite. Fala com cada pessoa nessa noite, Senhor Jesus. Toca no coração de cada uma delas para que compreendam e entendam o Teu Evangelho, Jesus. Que a palavra que for ministrada venha continuar ministrando conosco ao decorrer da semana. Porque a Tua palavra é viva, é rica. Em nome de Jesus, aquele que tem dificuldade de compreender, que venha entender em nome de Jesus.
Amém e amém. Você está feliz? Eu queria falar um pouco sobre essa mulher, sobre Ana, uma mulher que era estéril. Já haviam outras mulheres estéreis a qual Deus já tinha curado: Sara, Rebeca, Raquel. Então essa mulher ela já tinha algumas referências de mulheres que não poderiam ter filhos, mas que tiveram vários filhos, e através deles há uma nação, os judeus e os israelitas. Havia uma realidade espiritual na época. Existia um sacerdote chamado Eli, né? E esse sacerdote, as 3 vezes que a gente vê falar sobre ele, ele está sentado numa cadeira. Ele está escorado na estrutura. Você lê Eli e ele estava sentado na cadeira. No capítulo 3 de Samuel vai dizer que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Dá para ouvir bem aí atrás? Tá? Então, existia esse contexto de um tempo espiritual frio, a qual as palavras não eram frequentes, não existia a palavra de Deus, era fraca, e as visões não eram frequentes. O sacerdote estava escorado na sua cadeira, escorado no templo, escorado naquilo que o homem construiu. Então a condição espiritual na época, sacerdotal, pastoral, era fraquíssima. Mas as pessoas iam, não é à toa que os seus filhos de Eli morreram, por ser tão frios espiritualmente. Então, essa é a história de Ana. Ana era uma mulher estéril que não podia ter filhos. Ela era casada com um homem chamado Eucana, e esse Eucana ele tinha uma outra esposa, a Penina. Então Eucana era casado com a Penina, e esta Penina tinha vários filhos, e ele era casado também com Ana, e esta Ana era estéril. Então Ana, ela era provocada sempre pela sua rival, por Penina. Todas as vezes que eles iam ao templo para sacrificar, e Eucana, ele na hora do sacrifício ali, ele dividia as porções para os seus filhos, para as suas esposas, mas para Ana ele dava em dobro, porque ele a amava e ela não podia dar filhos, a ponto dele dizer: não sou eu melhor do que 10 filhos? Os homens pensam assim. Então, eu fico imaginando, talvez ela hoje estava dormindo, né? Talvez tendo tempo dela com o seu esposo, e talvez ela desejava no seu coração: eu queria ter 10 filhos. Talvez isso aconteceu para Eucana dizer assim: não sou eu melhor do que 10 filhos? Então, eles foram no templo para sacrificar. Todo ano eles iam. E lá a Penina novamente provocava Ana: tu não tem filhos? E eu fico imaginando os filhos daquela mulher também rindo dela, zombando de Ana. E as escrituras dizem que Ana chega lá e ela estava tão triste que ela não comeu, ela não bebeu. Em certo momento ela se prostrou no altar do Senhor, e ela começou no seu espírito clamar ao Senhor. A sua alma ela se despejou em chorar, em lágrimas, a ponto de ser confundida por embriagada. O Eli olhou, o sacerdote olhou e disse assim: tu está bêbada, mulher? Porque ele olhou para ela e não saía voz da sua boca, ela só tremia os seus lábios. Há quantos anos essa mulher estava pedindo para Deus? Ela dizia assim: Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. Chegou um momento em que ela derramou a sua alma no altar do Senhor, a ponto que apenas os seus lábios tremiam.
E ela disse para os sacerdotes: não, eu estou amargurada, eu estou triste, estou sofrendo por isso. E aí o sacerdote, ele disse: não, que Deus te abençoe. E eu acredito que não foi pela palavra do sacerdote, mas foi pela fé de Ana, porque Ana se levantou dali e a Bíblia diz que ela creu e ela saiu, e seu semblante era outro. Naquela noite eles adoraram ao Senhor, e ela foi para casa, ela coabitou com o seu esposo, e a Bíblia diz que ela engravidou, aleluia. Ela engravidou e teve um filho, Samuel. E esse teve visões, e esse teve palavra, e este profetizava, e este era sacerdote, e este era juiz. E agora a palavra que era rara não é mais. Tendo essa breve introdução, eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu aprendi aqui. O que Ana estava enfrentando? Eu creio que Deus vai falar com muita gente nessa noite. Talvez com alguém vai ser uma parte de esperança, uma mensagem de esperança, outros de exortação, outros de correção. Mas eu acredito que todos vão sair alimentados daqui, amém? Então o que Ana estava enfrentando? Desprezo. Ela era desprezada pela sua rival, pela aquela outra mulher que estava desprezando ela. Por quê? Porque tu é virgem, tu não pode dar filhos. Que adianta ganhar a porção dobrada dele? Tu não pode dar o que ele quer, que é filhos. Então você imagina o que Ana estava passando, desprezo. Ela também poderia estar passando por vergonha, por ser estéril. Então ela não podia ter filhos. Então o sentimento dentro dela era de vergonha, porque toda mulher queria ter filhos. Não é que nem hoje que é um filho, não, eram vários. Então era o sonho de toda mulher ter filhos. Ela provavelmente estava com medo. Medo do que? De o marido dela querer ficar mais com aquela esposa do que com ela. Lembrando que isso é lá atrás, e hoje os homens têm que ser, casados com uma só mulher. Amém? Isso era lá atrás. Aí é outro sermão. Eu deixo para o André assim. Então ela estava lidando com medo, com a vergonha, com o desprezo. E ela estava também lidando com algo que eu acho muito interessante: com o não de Deus e com o silêncio de Deus. Porque ela estava orando e Deus e ainda não. Às vezes não é um não, tem muitas vezes que Deus diz não, mas tem muitas vezes que Deus diz ainda não. O meu filho tem vezes que eu digo não, mas tem vezes que eu digo ainda não. Esse dia ele queria brincar de massinha, incomodou, ele persistiu, ele insistiu, e eu disse ainda não. De manhã, ainda não, só amanhã, domingo, ainda não, ainda não. Até que chegou um momento que ele brincou. Mas existem momentos que eu digo não e é não. Acabou. E eu queria dizer uma coisa: o não de Deus, ele é muito mais terapêutico do que o sim. Não só de Deus, mas dos nossos filhos também. Porque você quer ver um filho crescer, começa a dizer não para muitas coisas. Porque o pai e a mãe que diz sim para tudo, o filho vai crescer fraco. Pode ter certeza disso. Vai crescer fraco, frágil, melancólico e chorão. Você também não pode ser um ditador, dizer não para tudo. Meu filho, esse dia nós estávamos no mercado, eu e a Mari, daí a gente foi na seção do mercado da padaria, e ele disse assim: eu quero um, ele pede para ela, eu quero um risoles. E irmão, a gente compra no mercado, é chiques, tem as coisinhas dele lá, só que é tudo controlado. Aí ele queria um risoles. Eu disse: filho, é porque a gente sabe que faz mal, eu não como risoles. Já faz um tempo. E filho, faz mal, mas eu queria, sim. Aí depois a gente foi, fez as compras, chegou na hora de pagar ali, aí ele tá tudo, né? Chocolate, as coisas. Pode ver, o Kinder Ovo tá sempre ali.
Porque lá atrás o pai engana, né? Mas na frente do caixa ali vai fazer aquela vergonha venda no caixa. O Israel nunca foi de pedir as coisas, ele sempre foi bonzinho assim. Mas naquele dia ele falou para mim: eu queria chocolate. E eu podia dar o chocolate, eu tinha condições de dar. Mas naquele momento eu pensei no não. Eu pensei, vai ser melhor para ele dizer não. Porque daí ele vai crescer sabendo que não é como ele quer, não é do jeito que ele quer, não é a hora que ele quer e não é quando ele quer. E eu disse: não, filho. Depois eu chamei ele, expliquei, até hoje eu falei com ele sobre isso. Não é sempre quando quer, não é a hora que tu quer. Tem vezes que dá para comprar, filho, tem vezes que não. Tem vezes que o pai vai dizer sim, tem vezes que não. Porque qual é que ele foi mais abençoado? Com risórios que eu disse sim ou com o chocolate que eu disse não? O chocolate. Porque o não vai ensinar ele vai crescer sabendo que não, a valorizar as coisas. Então muitas vezes Deus diz não para nós. Ele não entendeu na hora. Como é que meu pai é mau? Talvez ele pode pensar. Ele não pensa isso. Mas talvez alguma criança pode pensar: o meu pai é uma pessoa mau. Ele poderia pensar isso porque ele ainda é criança, ele ainda está desenvolvendo a mentalidade dele. Ele ainda está crescendo, ele está ainda criando maturidade. E aí eu lembrei, essa semana eu lembrava do meu pai. E meu pai, quando nós tínhamos até 15 anos, ele não deixava nós ser cercado. No bairro que nós morávamos, ele não deixava. Daí as pessoas perguntavam: mas tu não deixa ele sair? Depois dos 15 a gente começou a jogar uma bolinha, né, Marlon? 17? Mas tinha horário para voltar. Mas daí o pessoal perguntava: mas daí, eles têm um ao outro para brincar? Tem os dois. Eu me lembro que uma vez, acho que a mãe vai lembrar, chegou um pessoal da prefeitura e me investigando, assim, como... Irmão, deu uma confusão tão grande no bairro que nós morávamos. A maioria dos jovens, das crianças, estavam envolvidos no meio. Mas os dois filhos do Valcir, não. Na hora, por nada, o cara não entende. Talvez a gente não entende na hora. Por quê? Eu me lembro quando aquela mulher perguntava para a mãe dele: não, mas a mãe explicando, não contestava, mas ficava pensando por quê. E hoje eu dou glória a Deus por isso. Na época eu não tinha maturidade para entender o não, mas hoje eu tenho. E eu vou fazer igualzinho. Meu filho não vai entender, mas lá na frente ele vai. Hoje eu começo a ver muitas coisas que os meus pais diziam, tipo: não, filho, porque tu vai ver lá na frente, bobagem. E hoje a gente passa pela mesma coisa. Então muitas vezes Deus diz: não, ainda não, porque não é o tempo. Se o meu filho dissesse: pai, eu posso dirigir o carro? Eu vou dizer: ainda não. Não vou dar um não absoluto, porque um dia ele vai dirigir. Ainda não é o momento. Tu ainda não tem maturidade. Ainda não é o tempo. E quando Deus diz isso para nós, às vezes a gente não entende, a gente não compreende por que Deus está dizendo não. Mas Deus, a gente é muito mais imaturo comparado com as grandezas de Deus do que uma criança com a gente. A gente não... Aí Deus diz não. Mas eu quero dar um tempo, Senhor. Por que o Senhor não dá um tempo? Para que nós viver de aluguel? Por que o Senhor não manda uma oferta? E ele talvez diz: não, ainda não. E sabe, isso é quando Deus responde não ou ainda não. E o que nós devemos fazer? Confiar. Confiar que Ele está no controle. Se Ele está dizendo não, pode ter certeza, Ele não quer o mal para o seu filho. Agora, quando a gente lida com o silêncio de Deus, aí é outro nível. Porque quantos essa semana, seja sincero, ouviu a voz de o som, igual eu estou falando aqui, filho de Deus, que ouviu a voz, som? Ergue a mão para a gente ver, pode erguer.
Você pode olhar para o lado se tem alguém que está morrendo. Alguém ouviu a voz de Deus, é audível que chama, né? Som, tipo, que nem eu estou falando aqui. Deus fala no nosso coração, na nossa mente, né? Ele usa pessoas, mas escutar o som da voz dele. Alguém escutou? Se escutou, pode ser. Escutou? Amém? Glória a Deus. Uma pessoa. Mas a gente viu quanto. Por que não é tão frequente isso? Isso acontece, a gente pode ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes a gente lida com o silêncio de Deus. Tu vai orar e parece que Deus não responde. Tu começa a clamar e as coisas parecem que não acontecem. Ana estava lidando com esse silêncio, Deus parece que não respondia. E muitas vezes Ele não responde, muitas vezes Ele mantém o silêncio. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele está ausente, Ele está presente. Não tem nada a ver o silêncio de Deus com a ausência. Não, Ele está presente. Tá, e se eu pecar, Ele está presente. Tá, mas e se eu estiver no lamaçal, Ele também está presente, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele vê tudo. Mas muitas vezes a gente vai lidar com o silêncio. Tu vai orar uma semana. Parece que as coisas, é porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Moisés, ele tinha 40 anos quando ele matou aquele egípcio. Depois ele foi para o deserto, lá ele se casou, ele teve filhos. Ele estava com 80 anos quando Deus o chamou. Deus chamou Moisés, ele já estava com 80 anos. Dá para entender isso? Por que não chamou antes? Porque é no tempo de Deus. E ele ficou mais 40 anos no deserto. Então, e aí eu fiquei assim, mas por quê? Parece que ora e Deus não responde, a gente clama e não parece que nada acontece. E aí eu entendi o quão prazeroso e o quão forte é o silêncio dele. O silêncio de Deus é melhor do que as vozes dos homens. O silêncio de Deus é melhor que os conselhos dos homens. E aí eu fiquei pensando, 2 homens, Deus falou com... Tinha 2 homens, o João e o Marcos. Aí Deus falou para o João, Deus falou, voz. Deus se apresentou para ele com uma luz. Deus tocou nele, ele sentiu o toque, todos os seus sentidos ele sentiu. E ele disse assim, traz lá um copo d'água para mim. E o João foi, com aquela experiência maravilhosa, voltou com um copo d'água. Ele obedeceu, ele temeu, ele foi obediente. E o Marcos que está aqui, Deus não falou nada. Deus estava com o seu silêncio, mas ele foi lá, pegou o copo d'água e trouxe para Deus. Mas Deus não falou nada, mas ele entendeu o coração de Deus a um ponto de entender que Deus queria aquele copo d'água. Quem está entendendo? Eu estou usando um exemplo de fazer a vontade de Deus. Agora você imagina para Deus olhando para o João e para o Marcos. Claro que ele se agradou do João, mas ele olhando para o Marcos. Eu não falei nada, ele foi. Ele está uma semana querendo ouvir a minha voz, querendo que eu dê um sinal, pedindo um sinal, mas ele foi do mesmo jeito. O que agrada mais ao coração de Deus é a fé. Por isso que em Coríntios diz, hoje nós vemos como um espelho em enigma, é ofuscado, mas um dia veremos face a face. E a fé não vai mais existir naquele dia, porque fé é crer naquilo que nós não vimos. Se Deus aparecesse para nós agora, é claro que existem operações, quem aqui já viu o mover de Deus? Todos. Quem aqui já viu a operação de maravilhas? Eu já vi cego voltar a enxergar, eu já vi pessoas sendo curadas, e várias manifestações. Mas Deus, Ele muitas vezes se mantém em silêncio para que nós venhamos crescer em fé. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo, nós não estamos vendo, mas nós estamos indo para o mesmo lugar. E tu imagina o coração de Deus se alegrando com aquilo. E quando eu entendi isso, eu disse, Senhor,
Eu orava para ver anjo, irmão. Eu orava para ver sinal. Senhor, se é tu, faz um sinal. E eu já disse: Deus, eu vou fazer, eu vou te servir, ainda que tu não responda. Ainda que eu ore e o Senhor não fale, ainda que eu ore e o Senhor não me dê uma resposta, o que o Senhor quer de nós é perseverança. Porque se Deus respondesse a nossa oração na primeira vez que a gente orasse, a gente não saberia o que é perseverança. E esse é uma raiz forte do Evangelho, perseverar. Paulo, ele dizia para os irmãos da igreja: eu não me canso de orar por vocês. Eu não me canso de interceder por vocês. Eu faço menção de vocês orando dia e noite. Porque ele entendeu que nós precisamos perseverar. Então Ana, ela estava lidando com o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus nos ensina que para nós suportar, para nós existir. Porque é no silêncio que nós vamos suportar, que nós vamos perseverar, que nós vamos orar mais, orar mais, orar mais. E o silêncio dele, e talvez você sinta dentro de você um ainda não, e continua orando, e continua intercedendo, e ele olhando para você, para mim, para você, está se alegrando. Por quê? Porque ele está em silêncio e você está continuando. E aquilo agrada o coração de Deus. Ele está olhando assim: uau, Julian, eu não estou respondendo e ele ainda está orando, eu não estou falando, ele ainda... Mas se Deus falar, amém. Quem é que não quer ouvir a voz de Deus? Eu quero. Quem é que não quer sentir o abraço dele? Eu quero. Mas eu disse: ainda que ele não fale o resto dos dias da minha vida, eu vou continuar. Eu vou servir ao Senhor todos os dias da minha vida. E isso nós devemos colocar no nosso coração. Então, se você está orando por algo e o Senhor está em silêncio, continua. Porque o Senhor está te ensinando no processo do silêncio dele. Eu agora me deleito no silêncio dele. Eu entro no silêncio dele. Tu está aqui, né? Mas tu não fala nada, né? Tu está aqui do meu lado, tu está aqui presente, mas tu está se mantendo em silêncio, né? E quais foram as atitudes que Ana tomou? Ela persistiu. Ela perseverou. E foi por esse motivo que o Senhor me deu essa mensagem. Porque a igreja tem perdido a persistência, a insistência na oração. Hoje a gente é uma geração tudo rápido. A gente escuta o áudio do irmão 2 vezes. Do Julian escuta porque ele manda 5 minutos de áudio. Então tem que... Aí eu confessando meu pecado. Ele está melhorando. Está melhorando, Está fracionando em 5 áudios de 1 minuto. Então a gente tem colocado o nosso tá ouvindo 2 vezes. Vai olhar um negócio, tudo está rápido. Tudo é no micro-ondas. Sai do culto, ninguém vai esquentar a minério, meu irmão. Pedir um lanche. Se alguém fez minério, tudo bom. Na Europa, irmão, já estão projetando casas que não tem cozinha. São Paulo também não tem. Também estão fazendo isso. Por causa do iFood. Agora eles só pedem no aplicativo, vem lanche. Então as casas já estão sendo feitas sem cozinha. Porque está tudo rápido. A gente está acostumado com esse negócio rápido. O liga é rápido. As pessoas ligam lá para a internet: se vocês não arrumarem 15 minutos na minha internet, eu vou cancelar. Se vocês não virem essa tarde, eu vou cancelar. As pessoas, por causa dessa velocidade da tecnologia, a gente tem ficado impaciente com muitas coisas. Inclusive na oração. Além de muitas dessas coisas nos afastar de estar no ambiente de oração, quando a gente vai orar, a gente ora. Eu estou falando da gente, serve para quem? Eu falo como um todo, tá, irmão? Talvez você ora bastante, amém? Não serviu para você, amém? Mas eu falo como um povo, como uma igreja. A gente vai orar 5 minutos e a cabeça já foi para outro lugar. Já lembrou da conta que tem que pagar. Já lembrou que tem que tirar o lixo para a rua. Tem que lavar a louça. A mente está tudo acelerado. A gente ora 5 minutos e já fica entediado quando ora.
A gente pensa numa causa e um irmão diz assim: pô, cara, ora por mim, cara, eu estou passando por uma luta no casamento. Se orar, muitos de nós oram só um pouquinho, mas não persiste. Segunda-feira foi orar, vou orar para o irmão lá. Terça-feira vou lembrar do irmão. Antigamente tinha caderninho de oração, hoje ninguém mais tem. Hoje ninguém mais insiste em oração. Muita gente coloca lá pedido de oração no grupo, mas quantos que colocam lá vamos orar, mas quantos realmente oram? Quantos realmente oram de verdade? Quantos realmente fazem menção? Quantos oraram pelo pastor essa semana? Quantos oraram pelos músicos que vão adorar ao Senhor para que a glória de Deus se manifeste nessa noite? Perseverar. Quantos têm perseverado por uma causa? Ah, mas eu orei uma semana, Deus não respondeu. Ah, nós estamos virando uma geração fraca. Olha para Ana, olha para José. Noé falou uma vez com Deus, ele passou 100 anos construindo algo, e a gente não vê Deus falando mais nada. A hora que ele estava no final, ele já estava fazendo emenda, já reformando já. Perseverança. Paulo falava muito sobre isso aí. Persevere. Quantos de nós não acordamos mais de madrugada para orar? Quantos de nós a oração tem que ser rápida? Porque eu estou ocupado. Eu não tenho tempo. É porque a gente tem priorizado outras coisas. Será que é só comigo que Deus está falando? Feche os teus olhos, deixa eu orar a respeito disso. Senhor Jesus, levanta-nos, Senhor. Resgata-nos, Senhor. Traz renovo sobre cada um de nós. Que nós venhamos acordar de madrugada para orar. Orar por quem? Por aquele que pensou em tirar a sua vida? Por aquele que está desanimado, aquele que está fraco. Se talvez você esteja fraco, ore por você, mas ore, acorde, ore. Talvez uma vez por semana, não sei, mas que o Espírito Santo também te acorde de madrugada para orar. Te acorde pela manhã, mais cedinho, para tirar um tempinho, que seja um pouco, ok? Amém? Que tire um tempo de meio-dia. Quantos de nós muitas vezes já nem oramos, nem agradecemos mais pelo alimento que o Senhor nos provê? Que essa raiz de incredulidade venha sair de dentro de nós, em nome de Jesus, para que nós venhamos crescer no Espírito. Amém e amém. Ana persistiu, ela persistiu naquilo e crendo. E quando ela vai no templo, ela orou, clamou, ela chorou, ela derramou a sua alma e não saía voz. E aí ela fez um voto. O que ela estava orando a sua vida? Senhor, me dá um filho. Deus me dá um filho. Deus me dá um filho. Silêncio. Deus me dá um filho. Ainda não. Deus me dá um filho. Silêncio de Deus. Deus, no outro dia, eu quero um filho, não aguento mais. Quando Ana resolveu, Senhor, se tu me der um filho varão, eu vou dar para ti. Sabe o que eu fico pensando? Ana dizendo assim: Deus, eu quero um filho. E Deus dizendo: Ana, eu quero um sacerdote. E ela não ouvia. E aí Ana dizendo: Deus, eu quero um filho. E Deus dizia: Ana, eu quero um sacerdote. Deus, eu quero um filho. Ana, eu quero um sacerdote. Deus, eu quero um filho. Ana, eu quero um sacerdote. Quando Ana entendeu, disse: Deus, eu vou te dar um sacerdote. Deus disse assim: Ana, eu vou te dar um filho. Você está entendendo que às vezes é só questão de entender, de quando a gente compreende, as coisas acontecem? Quando ela entendeu o que Deus queria. Porque a gente ora muito: Deus, eu quero. Deus, eu quero. Não, mas Deus, o que tu quer? Talvez a gente passe 30 anos orando por algo e o Senhor está te pedindo outra coisa, e quando você entende, acontece. Porque nós precisamos entender o que Deus quer. Quando nós entendemos o que Ele quer, as engrenagens começam a funcionar.
O segredo está em entender o coração de Deus. Ele queria um sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote estava corrompido. Havia preguiça. Porque o sacerdote da época estava escorado na sua cadeira. Mas este filho dessa Ana, ele não estava escorado na cadeira. Seus pés estavam empoeirados de tanto bater. Eis que Deus diz isso. Ia para outra cidade a ponto das pessoas terem medo. Olha lá vem o Samuel, corre que Deus vai falar alguma coisa. As pessoas tinham medo dele, desse menino, filho de Ana. E aí ela fez um voto com Deus, e a Bíblia diz que ela se levantou e ela descansou. Quando você entende o que Deus quer, você começa a descansar. No caso de Ana, quando ela entendeu que Deus queria um sacerdote, Deus, eu vou te dar esse filho. Ela descansou, ela saiu plena, confiante no que Deus queria. Mas quando a gente entende que às vezes o que Deus quer não é o que a gente quer, e a gente vai descansar mesmo assim. Quando a gente entende o que Deus quer, a gente descansa. Deus, eu queria isso. E aí Deus te pede uma outra coisa. Aí você descansa. Por quê? Porque a gente precisa entender o que Ele quer. É muita oração pouca dele. Pouca tentando entender o que o Senhor quer para nós nesses dias. A gente pede muito. A gente quer dar um abraço em Deus e a mão no bolso dele para tirar um dinheirinho, para tirar algo. A gente quer sugar de Deus. A gente pede um ventilador, depois pede um ar-condicionado, e se sair uma tecnologia nova, a gente vai pedir de novo. Ela fez um voto, descansou, coabitou com seu esposo e engravidou. Aleluia. Feliz Dia das Mães. Agora ela é mamãe. E agora talvez entrou um tempo mais difícil. Eu acho que a parte mais difícil para Ana está aqui agora. Porque agora ela precisa corresponder. Ela se posicionou, entendeu o que Deus queria, Deus deu o que ela queria, agora ela precisa cumprir o voto que ela fez de dar o seu menino para o templo, para o altar do Senhor e para servir ao Senhor. Ela ainda não deu enquanto ela amamentava ele, esperou ele sair desse tempo de amamentação. E ela levou. Essa é a parte mais difícil, honrar a Deus. O Marco falou sobre temor, e envolve muito essa questão de honra. Honrar o voto que fez com o Senhor. Hoje a gente tem até bloqueio de fazer voto, né? Às vezes nós conversamos, por causa dessa falso evangelho que tem roubado esse negócio de voto. E é bíblico também. Faça um voto em dinheiro, e a gente ficou tanta mentira nos púlpitos que a gente acabou que às vezes a gente não faz um voto com Deus. Meu Deus, eu vou fazer um voto contigo. E é bíblico. E agora chegou o momento que ela precisava corresponder, entregar o seu Samuel. E ela fez isso, ela entregou. Às vezes a gente faz isso com Deus, faz um voto, e quando acontece a gente não honra. Não honra a palavra. E essa foi a parte mais difícil para essa mãe, honrar. Você imagina? Agora ele está crescidinho, ele já está falando. E ela agora vai ter que levar para ele lá para o sacerdócio. A Bíblia diz que uma vez por ano ela mandava uma túnica, uma roupa para ele. Hoje, acho que mandaria quase todo dia, né? Esse volume de roupas que a gente tem no comércio. Ela foi grata ao Senhor. No capítulo 2 a gente vai ler o louvor de Ana. Ana louvou ao Senhor, ela agradeceu. Ela chegou no tempo para oferecer, está aqui. Aquele que tu lembra aquela vez, que eu estava aqui, que achou que eu estava bêbado, né? O Senhor me respondeu aquele dia. E agora está aqui a promessa, aquilo, o voto que eu fiz com o Senhor. E Ana teve vários outros filhos. E eu queria finalizar falando sobre Jesus. Jesus, ele passou pelas mesmas coisas. Ele foi humilhado, cuspiram nele, ele foi rejeitado por muitos,
Ele estava passando pela mesma situação de Ana, e ainda ele lidou com o silêncio de Deus na cruz. Tem até um livro do pastor Moisés, né? É sobre isso, sobre esse ato da cruz. Desprezado e humilhado semeou do deserto e no Getsêmani, e na cruz com lágrimas, mas gerou frutos para a eternidade. Isaías 53:11 vai dizer assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele olhou para o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Muitas vezes a gente não entende o processo. Jesus já sabia. Jesus ele olhou, ele teria que passar por tudo aquilo ali, por nós, por mim e por você, para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus. Ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho, porque foi penoso, foi doído, foi difícil, mas o que fez ele ir até o final? Olhar para você, que foi reconciliado por ele. E ele lidou com aquele silêncio de Deus. Ele a ponto de dizer: Deus, cadê você? Nem ele sabia. Ele sendo o próprio Deus, ele não sabia daquele momento. Ele escondeu dele mesmo. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Queria chamar o pessoal do louvor. Eu queria orar pelas mamães. Aliás, eu queria orar por todas as mulheres. Eu queria convidar vocês a vir aqui à frente. E hoje não tem escapatória. Hoje não tem escapatória. E todas as mulheres, porque é o propósito de Deus de todas as mulheres serem mães. Se não é mamãe ainda vai ser, em nome de Jesus. Eu me lembro, o pastor Ricardo acho que deve lembrar, deve ter orado por isso também. Tinha poucas crianças aqui, a gente começou a orar, irmão, para Deus abrir, amado, assim, começou a engravidar todo mundo, né, pastor? Foi efeito dominó. Até quem não podia ter filhos teve. Belito também, não quero orar. Eu queria chamar os presbíteros, os nossos obreiros, os pastores, os diáconos, para a gente estar orando. Talvez você está passando por alguma fase difícil, no casamento, na sua família. Talvez está passando por algo semelhante ao que Ana passou. A gente não vai pôr a mão sobre a cabeça de vocês, mas a gente vai estender a mão. Eu queria chamar o presbítero também, a Dirta está aqui com a gente orando. O Marlon está segurando a menina lá, né? Tem mamãe lá atrás escondida, eu estou vendo a minha, tá vendo aí? A minha não, a mãe do Israel, a minha tá aqui. Eu queria que você pensasse em algo que você está orando, talvez por um filho, talvez por um parente. E nós vamos orar por isso, para que Deus te abençoe nessa noite. Ele vai abençoar em nome de Jesus. Se você quiser pensar em mais de alguma coisa que talvez você deseja, talvez você deseja ter filhos e não pode ter filhos, talvez você quer ter outro, não sei. Mas o Senhor, Ele ainda responde, Ele é Deus de milagres. Pai, em nome de Jesus, vamos lá, meus irmãos, estenda a sua mão. Em nome de Jesus, e declare comigo, obreiros, presbíteros e pastores, porque eu creio nesse Deus do sobrenatural que pode fazer todas as coisas, porque Ele é Deus de milagre, Deus que restaura, Deus que renova, Deus de reconciliação. Em nome de
de Jesus, casamentos sejam restaurados. Filhos que estão presos nas drogas sejam livres e libertos. Em nome de Jesus, todo câncer, todo nódulo, toda doença, na autoridade que é no nome de Jesus, vai embora. Todo desânimo, toda depressão vai embora em nome de Jesus.